Muito bem, tudo bom, pessoal? Boa noite. Estou de volta aqui para estabelecer aqui esse contato com vocês, meus alunos, alunas, colegas e amigos que seguem e têm me acompanhado aqui nos comentários que faço aqui por esse meu canal do YouTube. Claro, a gente fica assim, em isolamento. É evidente que povoam, né, em nossa mente uma série de questões. Nós nos mantemos isolados, mas a nossa mente ela termina voando, né? Ela vai para outros lugares. E no caso de um historiador, doutor em geografia, professor de geopolítica, a dimensão que essa imaginação toma, ela é naturalmente muito maior, né? E nós ficamos aqui analisando todo esse processo que está acontecendo e buscando construir os possíveis cenários para os caminhos, né, que se seguirão dessa encruzilhada que o mundo está metido, né? Eu pensei exatamente em falar hoje sobre um pouco do conteúdo que eu escrevi no meu último artigo, no blog Gramática do Mundo, né, sobre a dimensão da geopolítica. Já de um certo tempo, né, a própria globalização, a aceleração com que se deu a informação, a maneira como hoje nós estamos conectados, né, no mundo todo, o tempo inteiro, né, e temos um volume muito grande de informações, e isso se ampliou muito com as redes sociais, né? É claro que no meio de tanta informação vem um volume muito grande também de contra-informações, são notícias plantadas, né, para confundir as pessoas, né? A política, nesse ambiente de uma tecnologia que possibilita com que a informação seja difundida em larga escala, criou também um lado maléfico, né? Onde determinados segmentos, né, setores da política, de forma maldosa e perversa, usam de mentiras para confundir a opinião pública e para induzir as pessoas a seguirem por um caminho que não corresponde à realidade, né? Ou não corresponde a fatos que são verdadeiros, né? E como as pessoas elas muitas vezes se guiam por frases de jornais ou títulos, né, de reportagens, e poucos são os que buscam investigar a forma como aquela notícia está chegando. Então isso gera uma confusão muito grande. Então o que nós temos hoje é um volume muito grande de informação, mas pouco conhecimento, né? Por trás disso que se difunde a falta de se tentar encontrar verdades para aquilo que está sendo dito, né? Mesmo considerando que verdades são relativas, mas pelo menos que você busque um equilíbrio, né, entre não apenas uma informação que lhe é passada, que você busque outras informações daquela mesma notícia e que se estabeleça um parâmetro ali para saber o que é certo e o que não é correto, né, o que é fake news, né, como se convencionou chamar nos dias de hoje, né? E por conta exatamente disso, tanto pelos meios de comunicação ou pela busca que as pessoas têm de tentar entender o que acontece aqui em nosso país e no mundo, é que a geopolítica tomou uma dimensão muito grande, né? Como eu disse no começo, isso cresceu muito com a globalização, né? Portanto, com essa facilidade com que a informação chega até nós. Mas o que é a geopolítica? Nós não podemos imaginar que qualquer um, pelo fato de ter uma informação em mãos, ele tem condições de fazer uma análise geopolítica de determinados fatos, de determinados contextos. Portanto, não é bem assim, né? A geopolítica se popularizou, né,
porque chega até nós informações sobre conflitos no Oriente Médio, na África, na Europa, disputas comerciais entre China e Estados Unidos, né? Avanços de grupos que dominam territórios, né? Estados que reagem de forma agressiva e retomam o controle de territórios. Então, tudo isso induz, claro, naturalmente, as pessoas a ter esse olhar geopolítico, né? Porque você tem a localização, você tem ali o espaço, os fatos, como ele ocorre, e é preciso ter a dimensão também da política, né? É preciso ter a contextualização, conhecer o ambiente, aonde esses fatos estão ocorrendo, entender o que é que está por trás desses fatos, e aí tem a dimensão da política, as disputas que estão em jogo, os interesses, sejam na defesa de territórios, seja na disputa por recursos estratégicos, ou seja, na defesa da hegemonia e do controle do poder econômico e político mundial, né? E, claro, por trás disso, toda uma beligerância, todo um investimento em recursos bélicos para que o poder militar também se imponha. Então, não são questões fáceis de serem entendidas, né? Mas o que acontece nos dias de hoje é a simplificação de tudo, né? A notícia, ela chega, ela é compartilhada e ela não é analisada para se entender de fato o que acontece. A geopolítica é a junção de conhecimentos geográficos, históricos e nas ciências políticas, né, com um pouco de informações importantes e necessárias, né, da economia. Né. Claro que eu, particularmente, que sou professor de geopolítica, mas tenho uma formação em história e também em geografia, né. No meio disso, até pelo meu próprio engajamento e outras leituras, uma certa compreensão das ciências políticas, e tento me aventurar também pelo lado da economia, porque a minha base de formação é marxista, e isso me dá também uma relativa dimensão da economia, embora eu não seja economista, eu não seja cientista político. Eu sou um historiador e doutor em geografia, né? Mas é claro que é na junção desses conhecimentos que nós temos toda a condição de fazer uma avaliação e uma análise sobre os fatos e sobre a ordem mundial, né, ou sobre a maneira como os Estados-nações eles buscam se impor e disputam poder, disputam hegemonia, né, tanto no interior de suas fronteiras territoriais, quanto além delas, né, e em uma necessária articulação também com outros Estados-nações, né, porque nenhum país hoje vive de forma isolada, apesar dessa política isolacionista, né, America First, que foi a linha seguida desde a campanha pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Mas entre o discurso e a prática há uma distância muito grande, né? Então essa realidade, ela traz uma complexidade muito grande para que nós possamos compreender. A geopolítica, ela foi por um certo tempo muito estigmatizada, né, pela maneira como o Terceiro Reich, como Hitler, usou dos ensinamentos e dos fundamentos geopolíticos, ali na Alemanha, na sua época, portanto, transmitidos por Haushofer, né, Karl Haushofer, que foi um dos grandes estrategistas, né, teórico em geopolítica, né, viveu um tempo no Japão, né, depois retornou à Alemanha, e na Alemanha ele criou uma das escolas mais importantes de geopolítica do mundo, né, a Escola Alemã de Geopolítica. Né, e os seus fundamentos, seus elementos, eles serviram ao Hitler, e que dedica, inclusive, um dos capítulos do livro Mein Kampf,
né, a esses estudos do Haushofer. Há uma polêmica muito grande em torno do envolvimento de Haushofer com o nazismo. Ele, de fato, foi filiado ao Partido Nazista, como foi praticamente quase toda a maioria das pessoas na Alemanha. E quem não fosse, seguramente seria perseguido, né? Mas ele, por um lado, a esposa dele era judia, era de origem judia, e, por outro lado, o filho dele esteve envolvido em atos que visavam derrubar o Hitler, né? Tendo sido detido, né, preso, e foi fuzilado exatamente por conta de uma tentativa de atentado contra o Hitler. Então é uma figura muito emblemática e que termina ao final da Segunda Guerra se suicidando ele juntamente com a esposa, né? Mas os ensinamentos do Haushofer, nem por isso, devem ser negligenciados. Inclusive, ele se opôs à invasão da União Soviética pelas tropas alemãs, né? E, nesse ponto, o Hitler não o ouviu. E houve, claro, uma derrota e o começo do fim ali, do poderio alemão do Terceiro Reich, com a derrocada em Stalingrado e, em seguida, todo o avanço das tropas soviéticas em direção à Alemanha, né? Então, tem toda essa polêmica, claro. E aí, como essa geopolítica alemã ela teve todo esse envolvimento com o nazismo, o pós-Segunda Guerra terminou fazendo com que a geopolítica caísse em desgraça, né? Algo também empurrado por uma polêmica muito grande, numa disputa sempre antiga entre França e Alemanha, que sempre tiveram guerras em vários momentos, né? Mas também entre as escolas de geografia, né? Escola de geografia francesa, escola de geografia alemã, né? A escola de geografia francesa, muito fundamentada nos estudos de Vidal de Lablache, né, que tinha como categoria mais importante a região, e a escola de geografia alemã, que já vem desde Ratzel, né, com muitos fundamentos da política inseridas nos estudos de geografia, até levar para a geopolítica, que foi um acrônimo criado por Rudolf Schelling, né, e que se tornou geopolítica, né? Iniciou como geografia política, terminou geopolítica. E no meio disso aí, alguns historiadores, né, que na década de 20 começavam um processo de revisão da história com as escolas dos análises, e uma ação muito forte desses historiadores para influenciar na geografia, ali na França, principalmente no seu Lefebvre, né? E com isso buscar fomentar uma divergência entre os geógrafos seguidores de Lablache e os geógrafos seguidores de Frederic Ratzel, né? Identificado pelo próprio Lucien Lefebvre, conforme afirma inclusive Yves Lacoste, né, como determinismo, os seguidores de Ratzel, e possibilistas, os seguidores de Lablache. Ratzel e Lablache não tiveram nada a ver com isso, eles já estavam mortos depois que se inicia essa polêmica estimulada por esses historiadores. Claro que a história queria ocupar o espaço da geografia na França, e assim o fez, né? A obra de Yves Lacoste, a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, ela vem exatamente para quebrar isso, quebrar esse paradigma, resgatar a geopolítica, defender a reinserção da política na geografia e valorizar a geopolítica, ao ponto em que o próprio Lablache vai dizer, olha, geografia e geopolítica é a mesma coisa, né? Mas isso foi dito lá até a década de 80, né? De lá para cá, houve uma fragmentação muito grande nos conhecimentos, né? Que alcança um ritmo muito elevado na virada do século, com a globalização, fragmentação em todos os sentidos, né? Fluidez, fragmentação, né? E isso atinge também as ciências, diversas delas vão se dividir e dar origem a outras
que eram sub-áreas e se tornam áreas importantes e independentes, né? Essa fragmentação também atinge a geografia e hoje nós não podemos dizer que a geografia, a geopolítica, não. A geopolítica é uma das áreas da geografia, né? Mas naquele momento, o Yves Lacoste ele busca exatamente trazer a política de volta para a geografia, porque ele diz, olha, é o elemento que faz com que a geografia se torne algo gostoso de se aprender, né? Que estimula o aluno, né? Além daquela chatice descritiva que terminou marcando a geografia por muito tempo, né? E ele fala que é a essência da geografia a política, porque ele considera a geografia como um saber estratégico. Esse saber estratégico ele é fundamental e essencial para o Estado, para os Estados-nações, né? Para o Estado em toda a sua dimensão, nacional, estadual, municipal, para a necessidade de planejamento, para conhecimento do seu território, de suas riquezas, de suas potencialidades naturais e econômicas. A geografia que vai oferecer isso, claro, não somente ela, mas aliado com outras ciências, alguns que trabalham ali juntamente, né? Mas a geografia, ela precisa dessa dimensão da política, inclusive para compreender toda a transformação que vai acontecendo nas sociedades, nas cidades, nos estados e nas relações entre os estados-nações, nas relações internacionais, né? A geopolítica, como uma de suas áreas, vai exatamente buscar compreender a dimensão do território, né? Das fronteiras territoriais, do poder, da política em sua essência e do conhecimento da população, dos recursos necessários para que essa população possa ser bem atendida pelo Estado. Portanto, a necessidade de identificar o seu espaço vital, a sua área, as suas riquezas, né? Os seus fundamentos básicos para que aquele Estado possa prover a sua população. Tudo isso a geopolítica nos possibilita conhecer, além, claro, de todas essas relações que se estabelecem entre os países, entre os Estados-nações, a guerra, né, em toda a sua dimensão, do simples conflito. Por isso que a geopolítica ela atinge outras dimensões, né, seja geopolítica das águas, geopolítica de biodiversidade, geopolítica do petróleo, geopolítica dos recursos naturais, geopolítica da biodiversidade, geopolítica de tudo, né? Na medida em que nós identificamos no território uma categoria que precisa ser estudada e ser analisada, porque o território é o espaço controlado, é o espaço com poder adquirido e imposto sobre ele, né? E sobre tudo aquilo que existe nele, sobre aquela riqueza que existe nele, né? Portanto, a geopolítica nos possibilita isso. E para além da geopolítica de forma mais abrangente, a geografia, né? Particularmente, como historiador, e tendo ido para um ambiente em que eu precisava compreender a geografia, né? Em que eu fui para o Instituto de Geografia, depois transformado no Instituto de Estudos Socioambientais, e me dediquei ao estudo de clássicos da geografia, né? Yves Lacoste, David Harvey, principalmente Milton Santos, dentre outros, né? E assim fui pegando esses fundamentos, esses elementos da geografia, somando com a minha formação de historiador, para que eu pudesse ter mais facilidade de lidar com a geopolítica, né? E um elemento que dá força a isso, que eu citei lá atrás, que faz da geopolítica, da geografia, esse saber importante, a estratégia, tá? Todo professor de geopolítica, ele tem que ser um estrategista. Ele tem que saber analisar os acontecimentos, olhar para todos os lados, para todas as possibilidades do que está acontecendo e das saídas que vai acontecer a partir dali, dos possíveis cenários pós tudo aquilo que está acontecendo, né? Como um jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez é um jogo de estratégia. Existem diversos outros jogos de estratégia. Nós olhamos para o mundo
como nós olhamos para um tabuleiro de xadrez, né? As infinitas possibilidades de deslocamento de forças, de opções políticas que os estados têm e da maneira como eles, pensando aos seus interesses, vão movimentar as suas peças, né? E declarar guerras ou se aliar a este ou aquele estado. E a estratégia, e por isso que você tem uma dimensão muito grande da geografia, né? Para conhecer as cidades, para conhecer as regiões, né? Para conhecer como se dá, por exemplo, o deslocamento do vírus, e isso está sendo feito, uma ferramenta sendo construída, inclusive, pelo LAPIG, um dos laboratórios da geografia, no IES, aqui na UFG, como o vírus se desloca, o mapeamento disso, a busca de informações geoprocessadas para identificar exatamente a geolocalização, né? A geografia tem toda essa dimensão. E isso é necessário, porque qualquer ação que você vai fazer contra, seja um outro estado, contra um adversário, contra um inimigo ou contra um vírus, você tem que conhecer. Sun Tzu já dizia, você precisa conhecer o seu inimigo, né? A necessidade que você tem de conhecer o seu oponente, o seu adversário e o seu inimigo, tanto quanto você conhece a si mesmo, né? Para dessa forma você saber como é que você vai combatê-lo, como é que você vai usar as ferramentas necessárias para destruí-lo, para derrotar, né? A estratégia é um elemento fundamental, necessário em toda a dimensão da nossa vida, mas nós não compreendemos dessa maneira, né? Isso termina, nós temos uma compreensão sobre uma necessidade de nos adequarmos a um determinado mercado de trabalho, um jovem que precisa de um emprego, né? E como é que nós vamos chegar àquela empresa, como é que nós vamos nos apresentar naquela empresa, tudo precisa, você precisa de estratégia para poder atingir, portanto, aquele objetivo, né? Como eu preciso de uma estratégia para poder saber como eu vou atacar um determinado adversário, em qual terreno é o ideal para que as minhas forças sejam superiores a desse adversário, né? Qual o potencial que ele tem, o potencial que eu tenho, que tática eu tenho que utilizar em determinado momento, dentro daquela estratégia, para eu atingir o meu objetivo. Portanto, o que eu quero dizer é que geopolítica não pode ser banalizada. Nós não podemos, porque nos últimos dias eu tenho visto muitos artigos cujo título é geopolítica, mas quando eu leio o artigo, tem muitos elementos de geografia. Mas a base da formação desse artigo não é a geopolítica. Como também nas informações que a gente recebe dos meios de comunicação ou de muitos comentaristas que eu ouço em muitos canais de televisão que se apresentam como comentaristas na área de geopolítica e não são geopolíticos, né? Então, eu quis fazer essa observação, até mesmo pela dimensão geopolítica da Covid, né? Pela maneira como esse vírus ele se espalhou por todo o mundo. E depois disso terão estudos para saber por que, depois da China, ele foi em direção à Europa, portanto, Itália, França, Espanha, depois América, Estados Unidos, e assim ele vai se espalhando para o mundo. É no rastro do vírus, é no rastro do novo coronavírus, é no rastro exatamente da Covid-19, né, que nós vamos depois tentar compreender, né, por que ele foi por esse percurso, tá? Então, aí os estudos, evidentemente não só da geopolítica, mas os estudos da geopolítica vão ser interessantes para a gente responder a muitas das indagações que são postas, que são colocadas agora, tá? Então, era esse o meu recado de hoje. Estudem muito sobre geopolítica, estudem muito geopolítica. Ela é uma condição necessária para que nós entendamos o mundo de hoje, mas, fundamentalmente,
ao fazer a leitura, saibam que é importante o seu olhar crítico, o seu olhar estratégico sobre aquela realidade que está sendo enfocada. Ok? Muito bem, então, obrigado por ter me ouvido, chegado até aqui. Um abraço para vocês. Mais um bom final de semana de quarentena. Né? Permaneçam em casa, isso é importante. Namastê. Até a próxima.